na minha página. Já estamos ao vivo. Gente, já vou começar as apresentações, só que eu vou só esperar mais uns 2 minutinhos. A gente não tem nenhum visualizador ainda aqui, mas eu vou publicar aqui. Gente, eu só vou ali ver. Quando tiver pelo menos uma pessoa, aí a gente começa a falar. Ó, estamos com uma pessoa aqui visualizando. Em mais um minutinho a gente já começa, gente. Se vocês puderem, pessoal, compartilharem esse link na página. Ó, estamos aqui com 4 pessoas assistindo a live. Em mais um minuto a gente já começa. Assim a gente pode compartilhando para outras pessoas. Eu também vou fazendo isso. Sete pessoas. Obrigado a todos que estão aqui. A gente só está compartilhando. Já estou compartilhando aqui na minha página para dizendo que nós estamos online já. Ó, eu já entrei aqui na página. Eu também já compartilhei aqui. O meu está compartilhado. Gente, podemos começar? Acho que, né? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos os meus amigos aqui. O Marco, Anderson, Ota, o Matheus, o Arthur. Combinamos aqui essa conversa, né, de uma maneira até informal, para falarmos um pouquinho sobre esse tema, sobre o caso Bolsonaro, né, crime comum ou crime de responsabilidade. Acho que é um tema que está bem fresco na cabeça de todo mundo aí, está todo mundo com muita dúvida sobre essa questão do que, como pode ser feito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, toda essa miscelânea que foi aí a denúncia, né, que Sérgio Moro fez. Então, é um tema que nós discutimos aqui em conjunto. Eu acho que é interessante nós trazermos opiniões diferentes, visões diferentes sobre esse assunto, né? Bom, eu queria começar, na verdade, só colocando algumas impressões disso. Nós vimos que quando o Sérgio Moro deixa aí o Ministério da Justiça, ele sai já atirando para tudo quanto é lado, né, expondo aí o que a gente pode ver um grande racha dentro do governo Bolsonaro. E nessa saída dele, ele elenca várias situações e que gerou o pedido pela Procuradoria-Geral da República uma investigação, né, sobre vários crimes aqui, como eu vou tirar exatamente, para não falar besteira, do pedido de apuração pelo Augusto Aras, os crimes que ele passa a pedir investigação, que é o crime de falsidade ideológica, de coação no curso do processo, de advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. Em contrapartida, também coloca a possibilidade de denunciação caluniosa e crimes contra a honra, porque, pelo que a gente pode ver aí, é uma faca de 2 gumes, né, gente, essa possibilidade aqui, tá certo? Então, por outro lado, nós também temos uma outra situação, que seriam os crimes de responsabilidade. Por quê? Até para poder fazer um parâmetro aí para as pessoas, quando nós falamos aí numa investigação ainda do Ministério Público, por parte do Procurador-Geral, a gente está falando nesses crimes comuns, né, no qual aí o julgamento vai ser pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto, se formos falar de crime de responsabilidade, aí a gente já fala em processo de impeachment, que seria julgado, uma vez autorizado pela Câmara, julgado pelo Senado Federal. Mas antes de passar a palavra até para os
os amigos aí para poder comentar isso. Eu só queria expor uma única situação, que parte exatamente da investigação, da denúncia desse caso, né? Que é o seguinte, gente. Nós estamos num cenário no qual o Procurador-Geral da República, pela primeira vez em mais de 20 anos, não está dentro da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público Federal. A primeira vez que a lista foi apresentada ainda era muito cedo, né? Não se tinha bem aí uma relação de qual seria o objetivo dela, que foi quando o presidente Fernando Henrique acabou rejeitando a lista e reconduziu o Geraldo Brindeiro, né, o famoso engavetador-geral da República, para o último mandato dele. E depois disso, nas gestões aí de Lula e Dilma, sempre o primeiro colocado nessa lista do Procurador-Geral foi acatado, independentemente de qualquer outras situações. Somente tivemos aí, vamos chamar de deslize, na gestão Temer, que Temer vem e indica a Raquel Dodge, né, que era a segunda mais votada, não a primeira, mas ainda assim dentro de uma lista tríplice do MPF. Agora, pela primeira vez, a gente tem o presidente Bolsonaro vindo e trazendo uma pessoa fora desse âmbito. E aí fica essas questões no ar. Trouxe de fora por quê? Porque se nomeia uma pessoa que tecnicamente não está alinhada com o próprio Ministério Público Federal, né? E aí vem essa discussão, essa possibilidade de inquérito em que é trazida justamente por quem? Pelo Augusto Aras, que nós não sabemos aí o caminho que vai dar. Então, acho que esse é um parâmetro inicial que eu queria trazer para poder colocar as visões de vocês aí sobre esses processos. Acho que a gente podia começar com os nossos causídicos, como sugeriu o Matheus, né? Dr. Anderson Cruz, quer, por favor, dar as suas explanações sobre isso aí? Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pela página do Leandro, parabéns pela iniciativa, com meus colegas, amigos. Olha, nós temos aqui diversas abordagens da situação que você expõe, né? Necessariamente, quando você abordou nesse último caso a Procuradoria-Geral da República, apesar de não ser mandatório, né, a escolha pela lista tríplice, se fala da legitimidade dos colegas, né? Talvez essa lista tríplice ela pode ser um indicativo, né, para saber quem tem mais condição entre os pares. Porém, ela não tem uma exigibilidade, tá certo? De que tem que ser esses membros da lista, tá? Então, nesse aspecto, por mais que nós pensemos que seja do ponto de vista legítimo, inadequado, o presidente fez a sua devida escolha nisso daí, né? E, tecnicamente, o senhor Augusto Aras nem era citado para ser. O que me espanta é que ele não está fazendo o papel, tá, de Procurador-Geral da República, ele está fazendo o papel de Advogado-Geral da República. É uma mistura de AGU com Procuradoria do presidente e tal. Porque o que acontece? Em nenhum momento dessas situações que nós estamos vivendo, se tem o crime de responsabilidade ou crime comum, ele resolve estar a inquérito, por exemplo, contra deputados que eventualmente estariam promovendo atos antidemocráticos, sendo que o presidente participou e ele não cita nominalmente o presidente sequer para prestar esclarecimentos. Isso aí foi há 15 dias atrás, né, que até eram desses atos. Uma outra coisa, né, que a gente tem que pensar é que o impeachment, né, como muita gente imagina, ele é um processo político, porque envolve as duas casas do Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, mas ele tem os efeitos jurídicos, administrativos e também políticos. Tá? Então, o que acontece? Né? Dentro do senso comum, a população imagina assim, a gente põe e a gente tira. Não é bem isso. Né? Porque o impeachment, uma vez instaurado o processo, depende exclusivamente da democracia representativa, ou seja, dos deputados e senadores em conduzirem esse processo. Tá?
E outra coisa, para colocar aqui, né? Muita gente discute, a oposição discute, tá? Ainda não se tem os 342 votos, tá? Para abrir esse processo. Tá? Se tivesse esses 342 votos, já teria aberto. E aí nós temos uma faca, Leandro, de dois gumes. Se abrir o processo e não conseguir o número, o Bolsonaro sai fortalecido. Né? Uma vez que abra o processo continue, o Bolsonaro vai continuar fazendo esse joguinho em dizer que ele está sendo perseguido. Tá certo? Então, veja, cada vez ele tensiona mais a relação entre os poderes para chegar num ponto para colocar o seguinte: eu estou sendo perseguido por forças que de repente eu estou contra. Mas como assim? A esquerda não está mobilizada para isso, tá certo? O setor dos empresários estão com ele, dos grandes empresários estão com ele, tá? O Paulo Guedes apresentou uma proposta liberal, tá? Que o governo, liberal naquele clássico, não é o liberal que a gente pensa, não, o liberal reacionário, né? Para atingir alguns setores que são rentistas do Brasil. Né? Então ele está sendo perseguido por quem? Né? Então, o que é? São teorias conspiratórias para justificar o exercício do mandato e, ao mesmo tempo, ele joga isso para o seu público, que é uma parcela de 30%, né? Atirando para todos os lados, criando esses inimigos. E outra, além de criar os inimigos externos, ele detona os apoiadores, como foi o caso, não é? Do próprio, aquele falecido aí que a gente estava falando agora há pouco, aí, o Bebiano, não é? O próprio Sérgio Moro, não é? Agora o Nelson Teich, que saiu em silêncio, mas não quis se posicionar. Então, às vezes, tem essas boladas nas costas que até os próprios parceiros... Né? Isso, também. Né? Então, a gente tem que colocar o seguinte, para mim, o processo de impeachment, do ponto jurídico e do ponto político, ele contempla. Porém, né, para ter essa mobilização interna da Câmara para fazer a instauração do processo para o Senado julgar, ainda não se tem essas condições, tá certo? Então, eu acho que não é só uma questão da esquerda, mas de como a sociedade como um todo se mobiliza para esse tema, se quiser atingir. E outra, só para colocar, a mobilização está difícil, sendo que a Câmara dos Deputados está fazendo sessão virtual, né? E não tem como fazer essa mobilização presente de abordagem para colocar o assunto. Né? Então, nós temos um cenário totalmente controverso do ponto de vista de mobilização, do ponto de vista do funcionamento das casas, até para as pessoas irem, né? E, ao mesmo tempo, tá? Muita gente acha que um processo de impeachment a curto prazo seria uma tragédia para o Brasil. Eu não enxergo desse ponto, mas alguns setores acham que economicamente 2 processos de impeachment não é legal. Muito bom. Arthur, você quer começar aí com as suas considerações também ainda no campo jurídico? Depois a gente passa aí para os outros campos dos nossos companheiros, para as suas visões. Se me permitir, mais uma vez eu dou boa noite a todos que assistem essa live. E é muito interessante esse aspecto do impeachment, porque, como bem elucidado pelo nosso colega Anderson Cruz, é um processo jurídico e político. É jurídico porque tem que assegurar direitos fundamentais, né? Tem que assegurar um contraditório, tem que assegurar o mínimo de ampla defesa, mas é político. Uma vez político, não necessariamente aquele que julga vai formar sua convicção com base nas provas dos autos, com base nas provas que ele tem no processo constituído. E o Leandro Tomasi, que atua no Tribunal do Júri, eu gosto até de dizer que o processo de impeachment, ele é um júri de 81 jurados, que são os 81 senadores. Só que no júri, Tomasi, se as provas são manifestamente contrárias à convicção dos jurados, você consegue anular em um recurso. Um impeachment você não consegue.
o Fernando Collor recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular o afastamento do cargo e não conseguiu. E é um processo de tamanha convicção jurídica, e vocês podem verificar que nós tivemos um processo no impeachment do Collor e outro totalmente diferente do impeachment da Dilma. Vocês podem, não sei se vocês recordam, mas no afastamento do Fernando Collor, até então, o entendimento de ministros do Supremo Tribunal Federal era de que, se o presidente da República renunciasse em qualquer etapa do julgamento, ele não sofreria mais a perda dos direitos políticos. Isso não aconteceu com o Fernando. No impeachment da Dilma, até então, a partir do momento que o presidente perdia o cargo, automaticamente ele perderia os direitos políticos por 8 anos. Isso não aconteceu com a Dilma. Então você vê que essa questão política do impeachment torna o processo muito sensível. Então, o que eu quero, só para concluir o meu raciocínio, eu quero dizer que o destino de um presidente no processo de impeachment depende mais do apoio político que ele consegue reunir, consegue agregar, do que nas próprias provas que vão constar no processo. E você pega a lei do impeachment aqui, eu até sublinhei alguns artigos que definem as responsabilidades, elas são muito abertas. Elas são muito amplas, muito genéricas, porque assim, ela quer dar liberdade para o julgador dele, que é o senador, responder sim ou não, se nesse caso teve responsabilidade ou não. Então, eu acho que o nosso presidente da República, ele falha muito ao atentar contra o Congresso, a incitar a militância contra as casas legislativas, porque são as pessoas que vão definir o destino dele. Eu vou... Antes de passar a palavra, eu só queria colocar uma coisinha a mais aqui, como completando o que o Arthur colocou. Se vê, na verdade, um movimento muito claro agora, né, do governo tentar buscar o apoio de quem ele demonizou durante 2 anos, que é o Centrão, né? Nós estamos vendo e tivemos recentemente a nomeação aí de Carlos Marum, gente. Carlos Marum foi nomeado como diretor da Itaipu. Tivemos há pouco tempo atrás Roberto Jefferson, que foi um dos grandes delatores dos esquemas de corrupção do PT, e tantas outras pessoas que agora vêm estar junto com o governo, né? Naquela velha política pelo qual o Bolsonaro foi eleito como esperança contrária, né? Mas vamos lá. Mas você falou delator aí, né, o Roberto Jefferson, mas ele foi um delator que prometeram e ele não recebeu, não é porque ele foi honesto, exato. Deixar isso claro. Exatamente. Não, e delator pela metade também, né? Boa noite a todo mundo, aos meus amigos aqui, boa noite a quem está acompanhando a gente nessa live. Roberto Jefferson foi um delator pela metade, porque ele delatou, disse, olha, teve um esquema de mensalão, existe um esquema. Daí ele disse, em partidos, todos os deputados receberam mensalão. A minha nesse sistema nenhum outro deputado entrou nenhum outro deputado recebeu, porque senão a gente está dizendo que o problema não é vender deputados, não é comprar deputados, é você alugar. Então você pega o partido, paga o partido distribui. Então isso seria um aluguel dos deputados. Se você vai fazer a compra direta, então pelo visto é permitido. Esse o jogo de cena que o Roberto Jefferson deixou claro. Mas eu acho que o principal problema com relação ao que a gente está colocando do caso Bolsonaro não é nem ele ser hipócrita e dizer que o Centrão não presta e está fazendo acordo com o Centrão, nem ele está tentando aparelhar a Polícia Federal, por mais absurdo que pareça isso que eu estou falando. O problema central nisso é que ele é uma pessoa arrogante, é um cara extremamente bruto, então ele xinga todo mundo o tempo inteiro. Dizem que isso é uma qualidade. Eu não sei quantos amigos cada um no mundo deve ter com esse tipo de característica, mas eu acredito que bem poucas. Porque a gente não aceita esse tipo de pessoa no nosso convívio. Não é normal, né? E alguns campos da neurociência apontam que esse tipo de comportamento, na verdade, esconde outros. E eu acho que o comportamento que o Bolsonaro esconde é o verdadeiro Bolsonaro. Ou esse cara é um tremendo profissional em atuação, e ele faz isso só para jogar cena, só para um jogo de cena, só para mostrar
a claque dele, e a gente vê um pouco disso quando ele faz o discurso logo depois da saída do Moro. Ele fala, o discurso, se você ouvir de fio a pavio, não diz nada, mas ao mesmo tempo ele fala a favor dos grupos que votaram nele por conta da família, a favor dos grupos que votaram nele por conta de liberação de armas, a favor dos grupos que são contra a esquerda, a favor dos grupos que acreditam que alguém mandou o Adélio matá-lo. Enfim, ele constrói vários discursos. Quando ele faz essa construção de discursos, ele também ele volta a se legitimar com cada grupo que ele tinha, até com aqueles que votaram nele, porque supostamente o Sérgio Moro estaria apoiando ele, embora, enquanto juiz, o Sérgio Moro oficialmente nunca disse nada se apoiaria ou não o Bolsonaro para presidente, até porque ele não poderia fazer isso por ser membro do judiciário. Aí a construção toda dessas chuvinhas de coisas que ele foi fazendo o tempo inteiro é a seguinte: ele criou uma barreira com relação ao combate ao coronavírus, por exemplo. Ele adotou o discurso Trump integralmente. Só que o Trump já mudou o discurso, ele ainda não mudou. Porque hoje significaria concordar com outras pessoas que ele alçou para disputar o cargo com ele. Witzel e o Dória não estavam em nenhum momento, quando falavam em quarentena e isolamento social, disputando oficialmente a eleição. O Bolsonaro colocou os caras para disputar a eleição com ele. Antecipou a eleição em mais de 2 anos para poder tentar trazer isso para um campo político, que é um campo que ele não domina. Ele passou 27, 28 anos como deputado federal e ele oficialmente nunca assumiu nenhum cargo de liderança lá dentro, nem do partido, nem em comissão. Era membro de comissão porque o partido tem um monte de vaga mesmo para indicar, indica qualquer um depois de um tempo. Foi candidato à presidência da Câmara, teve uma votação pífia, então ele não convence ninguém. Então, a parte disso vem o ódio dele a essa questão toda de... Opa, peraí, gente, que eu esqueci de ligar o Wi-Fi. Importante. Todo esse ódio que... Copiou os dados aí todo esse tempo aí. Já comeu 80%. Ixi, acho que caiu a conexão do Mac aqui. A rede intervalo entrou ao vivo. A rede intervalo não perdoa. Eu vou tentar, eu vou tirar ele aqui para ver se ele consegue voltar. Pronto. Aqui, agora, aproveitando a situação... Mac, deixa eu ver se o Mac conseguiu voltar. Não conseguiu. Vamos dando continuidade, depois ele conclui quando ele conseguir voltar aqui. Uma coisa que me incomoda muito nessa situação, no governo Bolsonaro, no governo Dilma, no governo Lula, no governo FHC nem tanto, mas eu queria que o sociólogo Matheus Tugnella não ajudasse no desenvolvimento dessa questão. O Tomasi também tem uma formação humanística, além do direito, e uma coisa que me incomoda muito no Brasil é que você vê, por exemplo, na Inglaterra, o primeiro-ministro é tratado como empregado. Ele é um funcionário público, não tem essa questão do beijamão. O beijamão eles fazem com a rainha. Eu vejo que aqui no Brasil, a sociedade brasileira ainda vê no presidente da República aquela figura messiânica, aquela figura que talvez tenha sido o imperador na época do Império, sabe? Aquele que vai curar todos os males, que vai nos aliviar de todas as dores. Eu acho que isso é prejudicial para a democracia, porque vira um enaltecimento do poder executivo. O poder judiciário e legislativo tem que responder à altura, senão eles ficam fragilizados. E com isso fica essa tensão dos poderes e implica no crime de responsabilidade. Eu queria saber, do professor Matheus Tugnella, existe algum estudo a respeito disso? Porque parece que o Brasil não se livrou da monarquia ainda. A gente só trocou o monarca do imperador pelo presidente da República. Ô, gente, desculpem. Na hora que a gente descobre que está perdendo todos os dados, a gente entra num desespero. Mas, ô Mac, você já conclui já? O Matheus só vai... eles começaram a entrar numa discussão, o rolinho aqui com o Matheus, assim que ele concluir, então daí você volta para fechar o assunto que você estava colocando. Beleza. É porque agora eles vão falar por que as pessoas gostam de políticos com aquilo roxo, de grelo duro. Agora nós temos um presidente de peito estufado, forte, viril.
né? É a paixão dos condomínios. Afinal de contas, o 04 passou o rodo em todo mundo. Fala aí, Toquinho, eu preciso saber disso. Porque se eu quiser ser presidente, eu tenho que ter... né? Exatamente. Eu preciso dessa testosterona no teto. Fala aí. Primeiramente, eu quero agradecer, parabenizar o Dr. Tomasi por mediar aí, por ser anfitrião da live, aos demais causíticos aí, o Dr. Cruz, o Dr. Rolim, Dr. Otávio, o professor Mack, enfim, agradeço a honra e o convite. A questão do Rolim foi muito interessante. Por que acontece? O Brasil tem esse apego. Alguém caiu aí em algum lugar. Desculpa. Alguém caiu em algum lugar. Quando falou em alguém forte e viril, ficaram assustados. Alguém caiu e por enquanto não foi o Bolsonaro, tá bom? Mas logo. Mas é interessante a gente ver esse sistema cultural da nossa sociedade. Eu estava conversando com o Cruz esses dias, que o Brasil importou todo o modelo americano, o federalismo, a questão do presidencialismo, só que o nosso presidencialismo de cooptação de 85 para cá está visivelmente fragilizado. E, infelizmente, se a gente pegar uma leitura histórica, toda vez que o Brasil quis eleger Messias, nunca terminou bem. Em 1960, o Jânio Quadros foi eleito presidente da República com mais de 48% dos votos válidos, uma votação recorde para a época, e foi o primeiro presidente a tomar posse em Brasília, tinha um grande apelo popular e acabou mal e renunciou dia 25 de agosto de 61. 29 anos depois, o Brasil quis eleger novamente um salvador da pátria, não aprendendo com os erros nas eleições de 1960. O Jânio, que era um político muito experiente aqui no nosso estado, tinha sido governador, prefeito, deputado estadual, enfim. Nós elegemos um político por um partido pequeno, de um estado pequeno, que é, no caso, Alagoas, o Collor, em 1989. E o que aconteceu? Tivemos um impeachment, o primeiro impeachment na história da República, 2 anos depois, em 1992. E agora, de novo, lembrando 1960 e lembrando 1989, tentamos eleger um Messias. Só que, diferente de Jânio Quadros e diferente de Collor, que os dois tinham uma carreira sólida e eram pessoas inteligentes, tinham uma base de formação, tinham ocupado os outros cargos públicos, elegemos um deputado medíocre do baixo clero. Bolsonaro foi vereador 2 anos no Rio de Janeiro e ocupou 7 vezes o mandato de deputado federal. Não aprovou um projeto, não foi membro, não foi presidente de uma comissão permanente importante na Câmara dos Deputados. E que queríamos tirar o PT, queríamos tirar o sistema, 94 até 2016, quando teve a ruptura, PT e PSDB, e colocamos um cara totalmente despreparado, se alicerçou nos militares, mas muitos dos militares não têm um mínimo de traquejo político e estamos vendo uma sucessão de erro. Infelizmente, vai caminhar para o pior, provavelmente. E agora, com a questão do coronavírus, só veio ressaltar a mediocridade do presidente Bolsonaro, um político medíocre, foi do baixo clero, e agora esse acordo dele com o Centrão realmente não vai cheirar bem. E falando de Centrão, Tomás, para concluir essa primeira parte aqui, o líder do Centrão na Constituinte, o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves, ele deixou uma máxima para a história, e o doutor Anderson Cruz, como decano, vai lembrar disso. Ele falou, abre aspas, dando que se recebe, uma leitura picareta da oração de São Francisco de Assis. Em vez de pregar a generosidade, o PMDBista, na época, depois ele foi do PTB também, que é o partido do Roberto Jefferson, o PMDBista defendia as barganhas em troca de votos no Congresso. 3 décadas depois, a frase continua a pautar as relações entre o Planalto e o Legislativo. E como bem o doutor Rolim colocou, infelizmente é uma coisa arraigada na nossa sociedade, achamos que o presidente é uma figura maior e isso não termina bem. E esse presidencialismo nosso, a gente precisa ser revisto, porque da forma como que está, esses plenos poderes, essa relação, esse presidencialismo de coalizão ou cooptação, não vai terminar bem. E eu creio também que o Bolsonaro, a forma como que ele está comandando o Brasil nesses poucos mais de 500 dias, é uma receita para o fracasso e vai ser pior do que Fernando Collor de Mello e Jânio Quadros. Não tenho a menor dúvida disso.
É porque eu acho uma bela de uma... Desculpa eu ter cortado alguém, Marcos, Não, eu não. sei que você seu pensamento, mas eu acho uma bela de uma hipocrisia essas críticas ao presidencialismo de coalizão. Porque é o seguinte, você precisa de governabilidade. Sim. E eu não vejo o mínimo constrangimento em você poder conceder a um quadro partidário, a um político, a condução do ministério. O errado é ele usar esse ministério para ser corrupto. Isso tem que ser abominado, criticado. Agora, se eu quero compor um governo, se eu quero garantir o bom trânsito das minhas propostas, do meu programa de governo no Congresso, eu não vejo nenhum problema em você distribuir os espaços de ocupação do poder entre os partidos que compõem a sua base, desde que tenha o mínimo de competência para isso. Você vê o Mandetta. O Mandetta é político, é profissional, só que ele também é médico. Sim. O Ministério da Saúde, por que não tem problema? Gente, é assim na Inglaterra, é assim na Alemanha. Eu ia citar exatamente isso. Se você pega um regime parlamentarista, você não consegue sustentar governo nenhum se você não tiver coalizão de divisão de ministérios e nem de indicação de pessoas para cargos, porque dificilmente um partido no parlamentarismo consegue fazer uma maioria absoluta. Israel, que vira e mexe exemplo para qualquer coisa aqui no Brasil, você vê, eles estão há mais de 2 anos tentando eleger uma maioria parlamentar para sustentar um governo. Agora parece que conseguiram fazer uma coalizão, né? Sim, o Benjamin Netanyahu, isso. Então, gente, isso eu concordo com o Rolim, é uma completa hipocrisia dizer que não tem condição de se pleitear os cargos. O problema é a intenção, né, Rolim? Sim, não, eu acho que político é válido. A intenção do partido político, você compôs um governo, é natural indicar os quadros. O que não pode é indicar para o cara ter interesses escusos dentro do ministério, ou dentro do cargo que ele foi indicado. Entendeu? Porque sabe que assim, tem me incomodado muito nesses discursos extremistas contra o poder legislativo, é que as pessoas tratam o presidente da República como se ele tivesse sido eleito e aclamado por 57 milhões de brasileiros, e uma nave espacial chegou lá em Brasília, no Congresso, pousou e colocou todos os deputados e senadores no poder. O voto que elegeu o Bolsonaro foi o mesmo voto que elegeu o Major Vitor Hugo, foi o mesmo voto que elegeu a bancada da oposição, que elegeu o Major Olímpio para o Senado. Enfim, o pessoal que está lá foi eleito por voto popular, e isso tem que ser respeitado. Sim. Entendeu? A gente não pode colocar todos no mesmo balaio. E essa é uma grande... Eu vou passar a palavra para o Ota, mas exatamente essa é uma grande máxima que a gente tem a essência política, de que as pessoas mais leigas acham que a representação da vontade da população em relação à política pública está somente no executivo, e não, na verdade, ela está dentro do legislativo. É o legislativo que é o filtro para aquilo que o executivo, eleito não por uma maioria absoluta, mas por uma maioria seletiva, de implementar o seu programa. Se nós formos pensar assim, desse jeito, e pegar, por exemplo, o quadro do Congresso Nacional, que emergiu aí das eleições de 2018, gente, nós estamos falando de Bolsonaro eleito pelo PSL com uma grande maioria em segundo turno, mas o PT é a maior bancada da Câmara dos Deputados. Se você for somar todas as tendências que nós temos dentro do Congresso, verifica-se que, na verdade, o pensamento da população que está sendo refletida ali, naquele voto desses parlamentares, segundo a defesa daquelas pautas, é que realmente deve ter um peso maior. Então, a gente tem que perder essa ideia aí de que o nosso presidente, nosso governador, o nosso prefeito, ele tem uma carta branca e uma forma irrestrita de colocar a política pública que ele disse na campanha, como se aquilo fosse uma vontade sem limites da maioria do país. Só pegar um gancho aí, vamos colocar brevemente. Quando a gente fala da divisão de poderes no Brasil, que está na Carta Constitucional, fala que a divisão se dá entre legislativo, executivo e judiciário.
Segundo a minha interpretação constitucional, é a seguinte: o legislativo é o poder que vem representar inicialmente toda a população, por isso que ele vem primeiro. Quando nós votamos primeiro nos parlamentares e depois membros do Poder Executivo. Seguimos também essa mesma ordem, porque o parlamento é a expressão máxima de uma população. O que acontece? Aqui em nosso país, o sujeito quer ter o tacão de votar em pessoas fortes para mandar e desmandar, porque nós temos uma tendência ao autoritarismo. Esse que é o grande ponto. Então é o famoso cala a boca, obedece quem pode, cala a boca todo mundo, aí obedece quem pode e quem tem juízo, essas frases. Né? Prende e arrebenta. Né? Então aí a gente conversa com o pessoal e fala assim: nós precisamos de uma pessoa para botar ordem. Peraí. Se o poder emana do povo, é a população que tem que se organizar para botar ordem. Está invertendo. Eu vi aqui uma moça que estava falando e acompanhando a nossa live, falando das Forças Armadas. O que eu lamento das Forças Armadas é o seguinte, tá? A sociedade militar, podemos chamar assim, ela é uma porção pequena. No Brasil, o que é mais forte é a sociedade civil. A Constituição diz, porque nós estamos tratando um tema legal, que as Forças Armadas ela é subordinada, tá certo? À presidência da República, e o presidente da República ele é subordinado ao controle de pesos e contrapesos, tá? Da divisão do poder. Então as pessoas se esquecem, não é o presidente porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas que vai mandar todo mundo e tal, que é essa turma golpista que defende o artigo 142 para colocar isso na rua, para bater nos opositores e enfiar todo mundo na cadeia, e lembrando de 1964, tá? É isso que ninguém fala, tá? O que eles defendem nesse artigo 142 da Constituição, dessa intervenção militar? É dar plenos poderes ao presidente da República, prender, fazer leis e tal. E vamos colocar uma coisa: o Bolsonaro nunca escondeu que ele é fã do Hugo Chávez. E ele, quando jogou no outro partido político que era do governo, ele estava projetando no outro aquilo que Freud explica na psicanálise, a projeção do que ele quer fazer. Tá? Então significa que ele tem esses desvarios. O Bolsonaro não escondeu ele é omisso, que ele não tem condição, que ele não sabe o que está falando, que ele não tem condição de debater economia, que ele não tem condição de gestão. Ele não escondeu. Mas o que acontece? Em boa parte, ele representa, em alguns setores, o pensamento médio do brasileiro, que é voltado para o autoritarismo. Tem total razão, Anderson. Exatamente. Não, sem dúvida. E você me desculpa até pegar esse gancho e estender o tempo. O Ota precisa falar, viu? Eu já tinha pedido a palavra, ele não falou nada. Ota, desculpa, eu prometo que eu vou ser breve. Eu prometo a você que eu vou ser breve. Não que nem o padre Antônio Vieira, que dava sermões longuíssimos. Mas essa questão do artigo 142 da Constituição Federal me irrita tanto, porque a pessoa que defende a intervenção, você pergunta para ela, você leu o artigo? A pessoa diz, não. Mas a Constituição permite a intervenção militar. O artigo 142 da Constituição Federal não fala nada em hipótese de intervenção, não admite essa possibilidade. E assim, eu acho muito estranho, para não dizer hipócrita, a pessoa que passa o dia inteiro dizendo que a gente tem que dar um cala-boca no Supremo Tribunal Federal, que os ministros do Supremo Tribunal Federal não foram eleitos, eles precisam de um freio, de um contrapeso, e querem defender intervenção militar. Eu quero saber quando teve eleição para general, quando teve eleição para capitão, quando teve eleição para major. Eu não votei em nenhum representante das Forças Armadas, eles estão lá, e são filhos e são netos, bisnetos de militares que estão lá no poder, entendeu? É gente que já presta concurso para a academia militar em jogo de cartas marcadas, entendeu? Então, é essa gente que tem que fazer intervenção nos poderes democraticamente constituídos? Eu acho que assim, é uma irresponsabilidade muito grande. Eu entendo o desespero da população quando olha para esse Congresso, mas agora é o seguinte, nós já aprendemos na prática que poder legislativo pode ser ruim com ele, mas vai ser muito pior sem ele. E quando você fala isso do poder legislativo aí, Rolim, você tem que lembrar que o Bolsonaro
ele só não emitiu mais MP até agora, pelo período de governo, que o Fernando Henrique Cardoso. E a MP do Fernando Henrique Cardoso não tinha limite. Ela valia como lei imediatamente, não precisava do Congresso para nada. Tinha os limites do assunto que ela podia tratar, e só. Todo o restante funcionava o tempo inteiro, né? E aí a gente tem que analisar a seguinte questão. Quando ele começa a montar esse negócio aí que eu estava falando do Centrão, falando da disputa dele, quando ele joga o Dória e o Witzel como candidatos à presidência, né? Você tem que lembrar também que antes ele já tinha feito uma acusação aos governadores do Nordeste, quando ele coloca governadores de Paraíba. Então ele tratou o Nordeste inteiro como uma coisa única, pejorativamente, porque é assim que o carioca trata o nordestino, chama todo mundo de Paraíba, assim como em São Paulo chama de baiano, e por aí vai, cada estado tem uma denominação para Minas Gerais e Rio Grande do Sul é cearense, coisas assim. Então, ele não tem nenhum respeito com os governadores, ele quer, na verdade, ser um senhor feudal, ele não quer nem ser rei, ele quer ter um poder acima do poder constituído. Ele não quer, como alguns podem dizer, não, o cara diz, é um Luís XV, o Estado sou eu. Não, ele está acima disso. Ele quer que o Estado exista, mas que o Estado faça o que ele quiser. Ou que ele faça o que ele quiser dentro do território dele e ninguém questione. Por isso das medidas provisórias. É uma mais absurda que a outra. Algumas meio inócuas, assim, sem nenhum efeito muito prático, outras, como a de nomeação de reitor para institutos federais, que ele coloca que general pode opinar, gente. Tudo bem se o ministro da Educação fizer, tudo bem se ele fizer, até porque a Constituição diz que ele pode nomear o reitor dessas instituições. Mas colocar um general, para quê? O que o general tem a ver com a história? O cara nem ali não tá, sabe? Ele não é da área, não é responsável. E aí vem um dos itens que mais se baseia o governo Bolsonaro, o desprezo com a ciência. O MEC e o Ministério da Ciência e Tecnologia são os ministérios mais desprestigiados, não exatamente os ministros, porque o Weintraub tem bastante respeito da família Bolsonaro. O Marcos Pontes é um coitado que está lá e acho que até agora ele não descobriu o que está fazendo. Mas assim, o número... Logo vai ser mandado embora, com certeza. Já não vai estar no governo daqui a pouco. O corte de verbas para pesquisa no Brasil é gigantesco. Abriram em compensação agora com esse negócio da Covid, abriram um monte de bolsa de pesquisa, de iniciação científica, mestrado e doutorado nas instituições públicas federais, que são aquelas que o próprio governo condena o tempo inteiro. Primeiro porque não tem outro lugar, tá? Não adianta dizer, Mackenzie faz pesquisa, mas é praticamente uma coisa individual, o professor está fazendo uma pesquisa, fazia pesquisa antes, continua fazendo. FGV faz pesquisa mais ou menos na mesma linha. E outras instituições, a PUC faz pesquisa quase que no mesmo sentido. Então tem pesquisa na instituição privada, mas ela é muito, muito menor do que o que acontece de fato nas instituições públicas. Então o cara abriu um monte de bolsa do CNPq e da CAPES, qualquer pesquisa que se envolva a Covid. Então pode ser relacionada ao direito, pode ser relacionada à história, relacionada à engenharia, pode ser relacionada à matemática, sei lá, qualquer coisa que você conseguir envolver o Covid na sua pesquisa, está autorizado a pesquisar e vai ter verba. Por que não era assim antes? Sabe, se as instituições de pesquisa estão fortes, você vai ser um dos países que vai dar mais rápido o resultado. Então, esperam hoje que uma vacina para o coronavírus saia da onde? Da Europa, dos Estados Unidos, China, Canadá, que são os países que mais investem em ciência. É engraçado que hoje a gente está nessa dependência política que o Bolsonaro criou, e eu vou colocar daqui a pouquinho um ponto que eu acho interessante que seria para isso daí, mas assim, basicamente, a ciência no Brasil não vai dar a resposta para o coronavírus porque não tem verba. Tem um caso que até aquele biólogo, o microbiologista Átila Iacomuzzi, se não me engano, fala que tinha um cara pronto, ótimo pesquisador, estava fazendo pós-doutorado e cortaram a verba do cara. Ele poderia estar pesquisando no Brasil sobre o coronavírus, não foi. Mas o que eu queria colocar do ponto de vista político do Bolsonaro, ele foi muito cagão. Quando o Trump volta atrás, ele podia ter feito a mesma coisa e hoje a gente já está aqui discutindo que ele é um estadista. O que eu acho que ele deveria ter feito?
Ah, ok, vai ter quarentena? Eu controlo esse negócio. Eu estabeleço a quarentena, até lockdown, se ele quisesse. Ah, tá todo mundo indo meio brando? Coloca um lockdown, faz como fez o Boris Johnson na Inglaterra, garante com isso a melhoria da situação, paga todo mundo que tem que pagar, dá dinheiro público para onde tem que dar. E nessa situação ele teria apagado o Witzel e o Dória. Apagado. Agora vão colocar na conta dele os mortos, e o sucesso de todo esse processo de quarentena vai ficar na conta dos governadores, porque ele faz questão o tempo inteiro de dizer que ele é contra. Sabe? Então, assim, além do processo político, do processo criminal que ele pode correr, ele está sofrendo um processo de, vou chamar de burrice efetiva dele, porque ele poderia estar se mostrando um grande político, um grande administrador, e ele está mostrando que ele não sabe nem fazer isso, que é exatamente o que o Trump está fazendo. O Trump fez no sentido de brincadeira a história do desinfetante, ok. Dá para se perceber isso. Infelizmente, teve gente que achou que a brincadeira era séria. E eu não estou defendendo o Trump porque eu não gosto nada dele. Mas assim, ele viu que não deu certo a história da cloroquina, beleza, quarentena. E depois, quando perguntaram para ele quando ia voltar ao normal os Estados Unidos, a primeira coisa que ele disse, quando os médicos disserem que pode. Ou porque quem vai decidir são os estados, não sou eu. Por mim, volta quando os médicos disserem que pode. E aqui é exatamente o contrário, volta quando o presidente quer que possa voltar. Né? Então, aí você vê a emissora oficial do governo, a Rede Record, um dos jornalistas lá, o Luiz Bate, adora dizer que o transporte está lotado, que as pessoas estão indo trabalhar. Só que com o índice de isolamento do estado de São Paulo em torno de 50%, é mais ou menos assim. Mora duas pessoas na sua casa, então, em média, uma delas trabalha em serviço essencial. É médico, é enfermeiro, é gari, é frentista de posto, é mecânico, é funcionário de supermercado, é caminhoneiro. Olha que interessante. Então, colocou uma situação que a gente não tem como, não é real. 50% não tem como ser real. É uma coisa tão absurda que é o que eu falei, que se você mora de mais de uma pessoa, teria com certeza pessoas nessa. Se você excluir, então, as pessoas abaixo de 18 anos, digamos assim, você teria que, numa casa com 3 pessoas, 2 seriam pessoas com 2 adultos, né? Se tem 3 adultos, 2 adultos seriam pessoas que trabalham com serviços essenciais. Em nenhum momento você viu a Rede Record dizendo que o governo não pagou, não está dificultando os empréstimos para pequena e média empresa. Para microempreendedor individual nem fala, né? Que os caras dá até pena que a maioria não consegue. Só uma coisa. Olha, eu sei que tem um cara aqui, eu vou fazer uma intervenção pontual. O Otto tá querendo falar e você tá fazendo palestra. Assim, eu tô conclua seu raciocínio. Eu tô fazendo intervenção aqui militar, não é isso que o cara gosta? De alguém com ordem viril? Se entrar aqui, garante a fala do cara, você tá fazendo discurso. Então, mas eu quero responder uma pergunta do Gideão assim que o Otto fizer as considerações dele. Só concluindo aqui, 10 segundos. Por favor, tá parecendo o padre Antônio Vieira. Não faz, assim, o que o Bolsonaro faz usando a imprensa não faz sentido nenhum. Dá para ele fazer a mesma coisa sem a imprensa, de fato. Mas também não precisa agredir jornalista e pedir para agredir um jornalista que já há denúncias desse tipo, que ele manda a claque dele do quebra-queixo lá, agredir jornalista. Pode falar. Viu? E depois ainda do Otto, a gente vai ter que falar também um negócio do crime aqui, porque a gente nem falou de Sérgio Moro até agora. Mas vai lá, Otto, fala aí, dá as suas iniciais sobre o assunto. Iniciar as considerações há quase 1 hora, vamos lá. Tá, senhores, boa noite. Eu agradeço aí o convite para participar nesse debate, tá? Só fazer aproveitando os ganchos, né? Porque eu estou acompanhando aqui as falas de vocês, mas se a gente parar para pensar numa possibilidade de governo parlamentarista no Brasil, é um gabinete por mês, tá? Porque nós temos espectros partidários da extrema esquerda, lá falando de PSOL, até a extrema direita, né? Falando de PSL e outras coisas abomináveis aí. Então, assim, é um tipo de coisa que não funciona no Brasil. Né? Eu discordo do Otto, tá? O Leandro tinha falado sobre a questão
da formação do governo. Hoje saiu alguma matéria acerca da formação do governo lá de Israel, depois de 2 ou 3 anos aí que tentando, não conseguindo. Sobre o caso em tela, né, caso Bolsonaro, vamos lá, é bem difícil falar. Mas ontem nós tivemos um novo elemento a ser acrescentado, tá? Que foi a entrevista bombástica de Paulo Marinho para a Folha de São Paulo. Aí a gente pontua, quem é Paulo Marinho? Paulo Marinho é o primeiro suplente de Flávio Bolsonaro no Senado e um dos financiadores da campanha de Flávio, e ainda cedia o espaço para a gravação dos vídeos do Bolsonaro. Tá? O que acontece? Ele divulgou que, numa ocasião, Flávio Bolsonaro chega até a casa dele transtornado, dizendo que precisa de um advogado, porque ele enfrenta uma situação muito complicada. Tá? E essa situação consiste numa vazamento de uma operação da Polícia Federal, né, a Operação Furna da Onça, que foi deflagrada em 8 de novembro, a pedido, né, essa operação ela foi deflagrada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, só que ela foi atrasada. E quem faz esse atraso? Quem promove o atraso dessa operação? Doutor Alexandre Ramagem, ninguém menos que o delegado da Polícia Federal que estava cotado para assumir a Direção-Geral da Polícia Federal após a queda de Maurício Valeixo. Então, esse fato fica mais do que comprovado que Jair Bolsonaro quer intervir politicamente na Polícia Federal do Brasil. Tá? Eu passo a palavra aí ao doutor Rolim para outros comentários. Não, sem dúvida. A gente não chegou nos crimes comuns ainda, mas é claro que essa nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, ainda que permitida pelo texto da Constituição, configurou crime de obstrução de justiça. Porque ficou claro que a conveniência e oportunidade da nomeação desse diretor não quis atender aos interesses da administração pública, quis atender aos interesses particulares do administrador, o que é totalmente vedado pela Constituição. Começando por aí. E, dando continuidade, só para concluir esse raciocínio, isso para mim é um flagrante crime de obstrução de justiça. E, por si só, se a gente não tem crime de responsabilidade, a gente tem um crime comum aí para apurar. E não só essa obstrução de justiça, mas também os crimes contra a saúde pública que o presidente está cometendo toda semana. Eu acho assim que tivemos presidentes que foram derrubados por muito menos, por questões muito menos subjetivas, muito mais subjetivas, e eu vejo condutas típicas, previstas no Código Penal, praticadas semanalmente pelo presidente da República, e que o Congresso, no seu dever de investigar, de fazer valer a lei, mostrar que todos são iguais perante a lei, prefere emitir as suas notas de repúdio. Agora eu queria responder a pergunta aqui do Gideão, que questionou sobre a possibilidade de intervenção militar. Gideão e Delfonso, eu não sei se dá para mostrar de novo aí, Tomás, é a pergunta dele na tela, para quem não leu. Tá. E o Gideão, ele perguntou, devemos temer a possibilidade de intervenção militar? E, se possível, teria a mesma característica da horrenda história que passamos com a ditadura no passado? Bom, gente, hoje, 18 de maio de 2020, eu não vislumbro essa possibilidade. Primeiro que o Congresso está sob constante vigilância nas condutas dele. E é crime de responsabilidade você tentar dissolver o Congresso Nacional ou usar de violência ou ameaça contra algum representante eleito pelo povo. Primeiro momento. Em segundo momento, nós temos a cláusula democrática do Mercosul. Tratado internacional assinado pelo Estado brasileiro com outros países do bloco, em que se o país signatário desse tratado, ele viola sua ordem democrática interna, ele deverá sofrer um boicote pelos demais países integrantes do bloco. E eu quero mencionar, e eu estou falando de boicote, eu não estou falando de boicote político, estou falando de boicote comercial, estou falando de sanções econômicas. E quando dói no bolso,
a pessoa sente o impacto. Eu quero, como gosta de falar o Ciro Gomes, se um dia a Argentina resolver parar de exportar trigo para o Brasil, nosso país vai quebrar, porque não vai ter mais pãozinho. O presidente da Argentina não é aliado com o Bolsonaro. Então, obviamente, mediante uma ruptura da nossa democracia, eu acredito que o Estado argentino vai invocar a aplicação da cláusula democrática do Mercosul. Veja, Arthur, veja o exemplo que nós tivemos no impeachment relâmpago do Fernando Lugo, no Paraguai, que foi exatamente isso, né? Que foi elencada essa situação aí para ter um boicote nas coisas do Paraguai. Exatamente. E assim, criou-se por muito tempo a ilusão de que nós tínhamos nas Forças Armadas pessoas capacitadas, gabaritadas, e isso está caindo por terra. Você vê o Hamilton Mourão, você vê o próprio Bolsonaro, que já dizia que tinha orgulho de ser formado pela AMAN. Então, eles não conseguem se organizar intelectualmente, não conseguem se organizar dentro de si, porque nós temos um número, uma potência infinita de generais vaidosos, egóicos, que uma eventual intervenção militar iam viver batendo cabeça. Então, eu não vislumbro hoje, em maio, essa possibilidade. É claro que toda semana o Bolsonaro fica testando, fica medindo forças para ver se ele teria apoio popular em uma tentativa de fechar o Congresso. A propósito, é o primeiro presidente da República que eu vejo que está criando tensão com o Poder Judiciário. Nem os militares de 64 fizeram isso, caçaram ministros do STF, mas não criaram ruptura com o Poder Judiciário. Ele está disposto a fechar a Suprema Corte brasileira, mas assim, eu acredito que no aspecto jurídico ele não tem condições, porque ele ia sofrer muitas sanções além do risco de impeachment. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui a respeito do Bolsonaro, dentro do que você falou, Rolim? É o seguinte, ele tem uma grande sorte da maior parte dos estados ter estabelecido isolamento social. Porque assim também as manifestações a favor dele são pífias, e teriam que ser mesmo, porque ele está sendo um governo pífio, mas a oposição está cerceada. Então, todo mundo que é oposição ao governo Bolsonaro não vai para a rua nesse momento, porque não pode, porque sabe que isso é um risco para si próprio e para a própria população. Então, hoje, ele não tem o apelo popular para o impeachment, por exemplo, não porque não existam pessoas suficientes que queiram um impeachment, mas simplesmente porque a gente está em casa, não vamos sair, porque a nossa saúde ainda é mais importante do que saber se o Bolsonaro vai ser presidente amanhã ou não. Que era isso que eu estava falando, que o Congresso não tem condições agora de uma mobilização popular para cobrar isso, para de colocar na ordem do dia. Sabe o que mais me espanta? Eu vou pegar aqui no ponto das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel histórico dentro da nossa República, tá certo? Só que tem um grande detalhe, né? O Bolsonaro se blinda das Forças Armadas mais ou menos para dizer o seguinte: não tentem me derrubar, porque as Forças Armadas vêm aí, tá? Então, quando ele coloca mais ministros militares no governo que qualquer outro da ditadura militar, é para colocar um condicionamento mental na população. É o seguinte: se vocês me tirarem, olha quem vai assumir aí. E tem um problema, né? A gente sabe que tem militares muito bem instruídos, que pensam o Brasil e tal. Não é igual o senhor Augusto Heleno, que está aproveitando as oportunidades de colocar as manguinhas de fora e defendendo rupturas institucionais, tá? Então, aí que também falta uma parte do parlamento de chamar esse senhor para ele prestar esclarecimento na comissão, por exemplo, de Relações Exteriores e Defesa do Brasil, para perguntar por que ele está defendendo esse tipo de coisa. Então, está faltando aí também um protagonismo do parlamento de colocar estas pessoas nos seus devidos lugares, né? E aí não é um problema de Rodrigo Maia. Gente, se o Rodrigo Maia estivesse conspirando contra o governo, ele tem mais de 30 pedidos de impeachment ao gosto que ele quiser. O problema não é esse. O problema é que está faltando aí uma pauta também do próprio legislativo de estabelecer limites. Tá? É evidente que este governo cometeu crime
até, meus senhores, pasmem, de curandeirismo. Agora o presidente está fazendo prescrição de remédio. Exatamente. Né? Gente... Não, é um recheio, não é um recheio, é um código penal em aberto. Segundo todos os pedidos de impeachment que a gente tem parado aí no Congresso Nacional, crime é o que não falta, comum de responsabilidade e até, se quiserem, novas interpretações. A questão, e eu concordo plenamente com o Cruz, é exatamente isso. Nós temos no Brasil hoje um problema de completa desarticulação e desinteresse político por todas as facções políticas no país. A direita, o centro e a esquerda não conseguem se articular, não conseguem ter um discurso firme para absolutamente nada. E é por isso que Bolsonaro tenta, faz o que quer, o que não quer, o Congresso finge que não está vendo absolutamente nada, na tentativa de esperar que um dia a coisa se resolva da forma com que ele foi eleito, por um milagre de Deus, achando que vai vir algum ser ungido para poder resolver esse problema. E absolutamente não vai. A questão, gente, é gritante. A questão dos crimes de responsabilidade, eu não estou nem falando dos crimes comuns, só dos crimes de responsabilidade. Gente, a gente derrubou Dilma Rousseff por um crime que 90% da população brasileira não sabe qual é. Não, as pessoas não sabem porque acham que a Dilma caiu por corrupção. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Entendeu? O governo era ruim. Acharam qualquer crime que tinha na lei de um código, de um tipo aberto, como o Rolim coloca, encaixaram ali uma pedalada fiscal que sequer as pessoas sabem o que significa pedalada fiscal, em que todos os governadores do Brasil, todos os presidentes anteriores a Dilma fizeram, fazem, continuam fazendo, e não teve uma Janaína Pascoal que entrou por qualquer outro pedido de impeachment, a não ser aquele da Dilma, por conta de R$45 mil que lhe foi ofertado para dar uma desculpa para se derrubar um governo ruim. Só que a nossa Constituição não nos permite derrubar um governo ruim. Não nos permite derrubar um governo ruim. Só que você está colocando uma situação bem interessante, que eu me lembro na época, o impeachment da Dilma foi aprovado no dia 29 de agosto de 2016 pelo Senado Federal. Tá? Passando 3 dias, o Michel Temer assinou uma lei que aquilo que era configurado o impeachment da Dilma para ser o crime de responsabilidade, ele tirou do dispositivo legal, agora pode continuar fazendo. A maior hipocrisia da República foi isso. Exato, é isso que eu estou falando. E aí o que acontece? Gente, eu não estou defendendo o péssimo governo de Dilma Rousseff. Ao contrário, a gente viu o que aconteceu na economia, a gente viu os destroços que a corrupção fez no país naquele... Não estou defendendo o governo de Dilma Rousseff. O que eu estou falando é dessa hipocrisia que está instalada agora, em que crimes muito piores, crimes que envolvem a condição pessoal do presidente da República, de seus filhos, de seus parentes, de rachadinha e de tudo que vocês possam imaginar, porque não pensem que essa história de Flávio Bolsonaro vai acabar no gabinete dele como deputado estadual, não. Lembre-se que as pessoas que estavam rachando dinheiro ali no gabinete dele também trabalharam para o pai lá em Brasília. Então a coisa está muito pior, e é isso que o Ramagem estava tentando dar um jeito de resolver a situação, como o Ota colocou ali. Então, a gente agora vê esse caso absurdo do jeito que está, escancarado, e parece que é menos pior do que aquilo que aconteceu com a Dilma. É inconcebível o que a gente está vendo. Bom, você vê aqui, qual foi o enquadramento do impeachment da Dilma de acordo com a lei do impeachment? Artigo 10. Exceder ou transportar... Não, desculpe. Exatamente. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo de lei orçamentária. Isso é um aspecto totalmente aberto, totalmente pleno, e assim, pegaram ela. E outra coisa, eu acho interessante que o Zé Eduardo Martins Cardoso, que foi advogado nela do impeachment, ele levou a doutrina internacional lá para deixar bem claro que crime de responsabilidade só se admite a modalidade dolosa. E
Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior disseram que não, que crime de responsabilidade admite modalidade culposa. Mudaram a doutrina a critério do Senado. E o Senado foi lá e surfou na onda deles e consumou o impeachment da Dilma. No que diz respeito à forma, foi um processo perfeito. Agora, no que diz respeito ao mérito, realmente foi um golpe. E vocês, eu queria propor aos participantes dessa live, eu vou ler uns incisos aqui, e eu queria que vocês se colocassem no lugar dos senadores e respondessem se, na opinião de vocês, é sim ou não crime de responsabilidade. Eu vou ser rápido. Eu sublinhei aqui, ó, o que eu acho que o Bolsonaro já praticou e ninguém fez nada. Artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Inciso 1. Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas câmeras. Sim. Sim ou não? Sim, várias vezes. Sim. Sim. 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara que pertença ou para coagi-lo de modo a exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. Sim. Maia, ele está tentando comprar o Maia todo dia. E quando ele percebeu que não ia conseguir comprar, ele está querendo botar ele para fora. Fora Maia. O inciso 5, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar por meios violentos ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. Sim ou não? Sim. Agora, só mais dois, eu achei esses aqui são tão evidentes. Tão evidentes que, assim, eu estou tentando entender por que pegaram a pedalada fiscal e não pegam ele por isso. Inciso 6, subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social. Sim ou não? Algum não? Óbvio. Sim. O último. Esse aqui, para mim, foi mais evidente. Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Nossa, esse é todo dia quase. Sempre Então, que ele tem oportunidade, uma vez por semana ele faz isso na live dele. Não, eles querem dizer que o Maia é golpista, com tantos... Ó, só de crime de responsabilidade nós temos 5 aqui, e o problema é o Rodrigo Maia, por isso que eu acho que ele está dando um tiro no pé quando ele tenta medir forças com o Maia. Porque, para mim, tá evidente a prática de crime de responsabilidade. E os crimes comuns, eu nem vou querer entrar muito nesse mérito, eu vou deixar para o Cruz e para o Tomasi, que eles militam mais na área penal do que eu. Mas você percebe que ou o Maia abriu a lojinha e está querendo ver se consegue chegar no meio termo com o cara, ou eles só estão esperando essa pandemia do coronavírus acabar para dar início ao processo. Eu quero só pegar um gancho aí rapidamente, que teve um telespectador falando aqui o problema da esquerda e tal, né? O grande problema é que ele falou assim que a esquerda aparelhou. Ô, meu irmão, vou falar igual o Silas Malafaia agora aí, que apoia o governo. Meu irmão, abre o olho. A família Bolsonaro também aparelha. Para com isso de conversa fiada. Tá? Aparelhou de um monte de gente que não tem nada a ver aí. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, quando querem trocar o delegado da PF. Isso não é aparelhamento para defender a própria família? Ô, meu irmão, vamos devagar. O grande ponto é o seguinte, que generalizam aqueles opositores a Bolsonaro à esquerda. Tá? E outra coisa, a esquerda não é monopólio de um partido político que vocês têm raiva ou alguma situação aí. Tá? O que nós temos que pensar é o seguinte, tá? Como que se utilizou desse mesmo argumento para derrubar um governo do João Goulart em 64, que ele era tido de esquerda, considerando o seguinte, que o sujeito era latifundiário do Rio Grande do Sul, tá? Milionário, e foi derrubado porque ele tinha uma visão mais progressista. E aqui acontece a mesma coisa. Quem tem uma visão mais progressista pró-sociedade é derrubado, tá certo? Então vamos devagar aí, tá certo? Então não vem falar de comunismo, dessas coisas. Você sabe por quê? Porque o Brasil ele é um país tão conservador, tá? Que a religião está aqui em todos os aspectos, que o comunismo aqui não cola, cara. Sabe por que não cola? Porque as pessoas, se elas vão
tá? Para tratar de um coronavírus, fazer jejum, tá? Para tentar a cura de algumas pessoas, então você acha que o comunismo vai colar aqui? Ah, para com isso, larga a mão de ser besta. Olha, e você quer saber, Anderson Cruz? Ela vai concordar comigo que ele é sociólogo, tem uma formação histórica. O Mac, ele tem um conhecimento sobre administração indireta, o Ota também, Tomás também. Qual foi... o regime militar foi mais comunista que o governo do PT. Qual foi o período de maior criação de empresas estatais? O governo militar. Qual foi o período de maior intervenção com atos dentro da economia e controle de preços? Governo militar. Qual foi o período? Governo militar. E o milagre econômico do Delfim? Tranquilo, mas e qual foi o maior programa social já feito no Brasil? Aposentadoria rural, governo militar. Governo militar, sim, gente. Não, gente, sim, aposentadoria rural, governo militar. Comunista durante 25 anos e depois qualquer coisa que venha comunista. Ah, por favor, né? Não, lei de reserva de mercado. O Brasil só conheceu importações no final do governo Collor. O Mega Drive e Super Nintendo chegou aqui nos anos 2000, porque tinha mais comerciais a nossa tecnologia. E sabe qual é o problema, Rony? O problema é que a cultura política nesse país é degradante, é inexistente. Eu tive esses dias, por exemplo, uma crítica de alguém me perguntando exatamente isso. Ah, mas você é esquerdista, comunista? Eu falei, não sei, depende. O que é ser de esquerda ou o que é ser comunista? Não me souberam responder. E não me responderam até agora. Porque hoje o parâmetro para você ser esquerdista, comunista, socialista, marxista, leninista, trotskista, o que você quiser, é o quê? Ser contra Bolsonaro. Ponto. 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 E o pior é que mal o Bolsonaro é de direita, gente. Porque sequer o Bolsonaro utiliza os parâmetros da direita porque o Bolsonaro é intervencionista. Ele é intervencionista dentro da economia. Ele não tem nada de direita, gente. As pessoas não conseguem enxergar isso, porque a cultura política no Brasil é completamente inexistente. E aí, quando você tem um parâmetro em que as pessoas acham que você ser comunista, socialista ou de esquerda é simplesmente ser contra o governo Bolsonaro, então, gente, realmente daí pode falar que o país é inteiro comunista mesmo, porque para ser contra essa péssima e pífia administração pública que a gente está vendo, então o jeito é ser comunista, porque não tem outro parâmetro, né? Exatamente. Olha, eu já me irritei muito. Quem vocês me conhecem de longa data sabem que eu sou qualquer coisa menos de esquerda. Agora, se ser de direita é ser o que a gente está vendo nesse governo todos os dias, eu vou virar comunista, porque eu vou virar comunista PSOL, porque é inadmissível, cara. Mas, Rodrigo, o grande problema hoje... No PFL, sendo que ele mandou na teta do Estado a vida inteira. No PFL me colocam como esquerda. O grande problema hoje é que todo mundo que é contra o Bolsonaro, ele é comunista. Os caras não sabem nem o que é comunismo, nem sabem o que é socialismo, nem sabem estudar sobre a cortina de ferro, nem sabem sobre a Revolução Russa de 17, nem sabe quem é Lenin, Stalin, Trotsky. Ninguém lê o manifesto do Partido Comunista e fala que é comunista. Não, no Brasil eles definem comunista não no espectro econômico, que é o que importa. Para eles, comunista é o cara que é a favor de aborto e homossexual. Não. Exatamente. No aspecto econômico. Não, e outra, a gente tem exemplos de nações, por exemplo, Estados Unidos lá, que é um sistema quase bipartidário, democratas e republicanos, e dentro desses próprios partidos tem o pessoal que é mais a ala mais progressista dentro do Partido Democrata, a ala mais progressista dentro do Partido Republicano. Se a gente pegar o Reino Unido mesmo, por exemplo, o Partido Conservador é o atual partido que domina lá o parlamento, mas a gente tem o Partido Trabalhista, que é um partido de centro-esquerda. A gente está falando do Reino Unido, da Grã-Bretanha, então, que é um partido histórico, então é complicado. E, por exemplo, a gente fala do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi universalizado após a Constituição de 1988, que antes só tinha direito ao serviço público quem estava no INAMPS, no
Instituto Nacional de Previdência Social, e a partir de 88 a gente universalizou a saúde. Se a gente pegar a Inglaterra, quando Churchill deixa de ser primeiro-ministro logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Partido Trabalhista assume o poder na Inglaterra, que é uma ideologia, o Partido Trabalhista de centro-esquerda, e eles fizeram a estatização das minas de carvão, fizeram a questão do Sistema Único Universal no Reino Unido. Então ser de esquerda também é ruim, é mal. Se a gente vê grandes países que interviram na economia para o benefício, o Roosevelt mesmo, o Roosevelt era de esquerda, o Cruz? Nunca foi, mas ele fez todo o aparato, o New Deal, que colocou os Estados Unidos na trilha do crescimento e saiu numa economia arrasada em 29 para se tornar a maior economia no pós-guerra. Olha, para mim, exatamente. O discurso liberalista morreu quando o Obama comprou a GM para ela não quebrar nos Estados Unidos. Acabou. Sim. Ou então, ou pior, eu vou usar um outro exemplo que eu utilizo quando a gente está falando sobre a questão de liberalismo político, por exemplo, em aula de ciência política. Gente, o exemplo do governo Macri na Argentina. Você está entendendo? O governo Macri na Argentina foi eleito como um total liberalismo. Vou fazer um exemplo muito resumido para entender qual que é o aspecto negativo desse liberalismo quando feito com maldade, com egoísmo, quando a pessoa quer para si o poder e para si tomar o capital. Governo Macri vai na Argentina, faz uma privatização de todo o setor elétrico argentino, dizendo que as contas de luz iriam reduzir em mais da metade, porque poderiam ter um investimento muito maior e a população mais carente iria se usufruir desse benefício. Vende para 5 empresas mundiais, as quais as 5 formam um cartel e sobem o preço da energia na Argentina em mais de 45%. Gente, para 5 empresas. E ficamos sabendo depois que 4 eram, obviamente, de amigos e companheiros do governo Maurício Macri. Então, é isso que a gente está falando, desse liberalismo que, na verdade, não existe. É um pensamento de direita que, na verdade, não existe. É mascarado para quê? Para a concentração de capital de grupos que querem simplesmente dominar aquele setor, aquele momento. Então, o grande problema é exatamente que nós não podemos mais entender que só existe a cruz ou a espada para as coisas. Os governos, eles têm que entender que nós precisamos de políticas públicas liberais e precisamos de políticas públicas, vamos chamar de socialistas, assim, para poder compor esse equilíbrio social. Se não é aquilo, gente, eu gostaria de ver alguém que se diz, por exemplo, de direita liberal, simplesmente abrir mão de todos os direitos trabalhistas que foram conquistados no país, ou como o próprio Matheus colocou aqui, falar que não gostaria mais que o país tivesse todo um sistema de saúde público voltado ao atendimento da população. Normalmente quem faz isso são as pessoas que têm mais dinheiro, porque quando você tem dinheiro, tudo é fácil. O problema é que nós vivemos numa massiva população brasileira que vive na miséria, que não tem muitas vezes o que comer. 210 milhões de pessoas que não têm acesso a nada. Então, é muito complicado e é muito fácil, muitas vezes, defendermos esse tipo de menos Estado ou menos serviços públicos quando nós vivemos dentro de uma bolha social no qual nós provemos de tudo. E vivemos aí, muitas vezes, do trabalho dos outros e não do nosso. Sabe o que é interessante nisso que você colocou, Tomás? Que assim, se o dinheiro é público, mas está indo para socorrer a empresa, tudo bem, é um Estado liberal. Mas se o dinheiro é público e está indo para socorrer pessoas que estão morrendo de fome, aí é um Estado comunista. Sim, é isso que eu estou falando. O mesmo dinheiro. É isso, porque o parâmetro, na verdade, não é o liberalismo ou o socialismo. O parâmetro é o pobre. É quando você bota o dinheiro no bolso de quem já tem, ou quando você bota, às vezes, alguma coisa de comer no prato do pobre. Essa é a situação. É só isso. O resto não interessa.
É aquela máxima Aqui... que quando as pessoas perguntam e a gente fala, às vezes, justiça no Brasil. Gente, justiça no Brasil é para rico, gente. Com certeza. Nós que atuamos na Defensoria Pública, a gente vê o disparate que é vergonhoso a diferença de como se trata o acusado dentro de um alto escritório de advocacia que tem recursos para fazer as defesas até a última das últimas instâncias, quiçá recorrer muitas vezes até ao Tribunal Internacional de Direitos Humanos, do que aquele pobre coitado que cai numa nomeação que no máximo que a gente consegue dentro de um processo é fazer um recurso para ser julgado no Tribunal de Justiça, que o cara não tem dinheiro para poder contratar nem um advogado que mais fazer uma perícia ou fazer alguma coisa. Então, o problema do país não é o liberalismo, o socialismo. O problema é que a gente quer saber de dar recurso para rico e esquecer do pobre. Não, e você falou um aspecto interessante, porque tem um colega nosso aqui, infelizmente eu tenho que chamar de colega, um advogado dizendo que tem que prender tudo mesmo, porque a esquerda aparelhou o Estado. Agora a questão é a seguinte, por que ele está dizendo que tem que prender tudo mesmo? Porque ele sabe que os amigos dele da elite dominante, se forem parar na cadeia, vão contratar um advogado de grosso calibre e ele está solto no dia seguinte sem pagar fiança. Entendeu? Por isso que ele é a favor do estado de exceção. Por isso que ele é a favor de uma política extremista do prende e arrebento. Mas agora é o seguinte, meu querido, não se esqueça que uma sociedade sem advocacia, sem poder entrar com habeas corpus, em uma sociedade que julga as pessoas por serem pretas e pobres, não é uma sociedade democrática, é uma sociedade desumana. Eu lamento que o senhor seja meu colega, e eu lamento que eu tenha que conviver com o senhor no ano de 2020, que o senhor devia ter crescido no período paleolítico. Tá? Agora, dando continuidade, você quer ver um exemplo de desigualdade? Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo a respeito do home office dos advogados. E o Cacai, lá de Brasília, que é advogado dos lava-jatistas, perguntaram se ele estava enfrentando alguma dificuldade no home office, porque ele é conhecido por despachar pessoalmente com o ministro do STF, que ele não anda com papelada, que ele não anda com pasta, que ele só anda com uma canetinha na mão. E ele disse, curto e grosso, não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho os celulares de todos os ministros. Então... É isso! O telefone de ministro do STF eu não tenho. Se eu pedir para a secretária dele, ela vai me dar voz de prisão. Então... É isso que nós estamos falando. É esse tipo de... Eu quero só pegar um gancho aí, rapidamente. Nós vivemos aqui um capitalismo de interesses, mas de interesses corporativos, tá? O nosso presidente da República, ele só fazia defesa corporativa das Forças Armadas no período que ele foi deputado. Tanto que quando foi agora na reforma da Previdência, o que ele fez? Ele fez uma Previdência especial para militares, tá? Então vamos colocar uma coisa, e isso a população tem que saber, tá? Interesses corporativos. Agora, quem está forçando, tá, principalmente a volta ao trabalho, são aqueles 200 empresários picaretas, tá, que bancaram a presidência da República, a candidatura dele, tá, e continuam fomentando o gabinete do ódio, tá, para voltar às atividades. O senhor Edgar Corona, dono da Smart Fit, tem que dizer nome aos bois. Ele é amigo do presidente da República. Ele foi lá, tomou café com o presidente, ele baixou um decreto dizendo que serviço de atividade física e ginástica era atividade essencial. Tá? Vamos parar com isso. Então, o que acontece? Essa turma está reclamando, quer receber dinheiro do BNDES. Vai você agora no seu escritório de advocacia, se é que tem a possibilidade, de pedir uma linha de crédito do BNDES para custear o seu escritório. Imagina! Não tem. O Cruz, sabe o que eu vi a reportagem semana passada? O Caíto, da rede Chili Beans, dizendo que o governo está muito omisso, que o BNDES tem que liberar crédito, porque senão as empresas do país vão quebrar. Eu falei, escuta, o cara se gaba na TV, o cara é jurado do Shark Tank Brasil. O cara se gaba na TV de ter a maior rede de franquias de óculos do Brasil, que a empresa tem um valor de mercado de tananã. Por que ele não vai pedir empréstimo no Bradesco e no Itaú? Por que tem que ser no BNDES? Exatamente. Porque lá, exatamente. Mas eles não defendem o sistema privado? Então, eu só quero fechar essa linha de raciocínio aqui para ser muito breve. Tá?
O Brasil, historicamente, ele tem um capitalismo de interesses privados. E como nós temos aqui sociólogos, pessoas que entendem o país, que somos todos aqui, nós entendemos a compreensão política, sabe qual que é a raiva desse pessoal? É exatamente o seguinte, a raiva desse pessoal é que, quando houve a Revolução de 30, tá, foi o quê? Que rompeu o modelo agrário para o Brasil industrial. Tá? Quem até hoje fica pedindo golpes e mais golpes são aquelas famílias que perderam o poder agrário. Tá? Aquele poder agrário de comprar as pessoas lá no campo, tá? Aquela elite rural. Tá? E é por isso que eles hoje perderam fogo, porque a população é urbana, mas a mentalidade ainda continua do coronelismo, tá certo? E são essas pessoas que estavam na antiga UDN, que facilitaram depois a tentativa de golpe de Getúlio e deram golpe no João Goulart, e que foram as forças que sustentaram o golpe militar. Então, existe o quê? Uma manipulação dessas pessoas, dessas forças, tá? Que utilizam a classe média como bucha de canhão. E isso ninguém fala. Que a classe média do Brasil, ela é manipulada por esses caras. Porque o cara acaba sendo, sabe, o que, meus companheiros? A classe média é ela que dá o chicote no pobre a mando das elites. Tá? Então, quando a gente fala de elite... Tá? Nós temos que pensar quem são os donos do Brasil. Os donos do Brasil é essa cultura agrária, dos arrendatários de terra, aqueles que estão ali da bancada ruralista. A família Caiado é de uma família de políticos lá em Goiás, sim. Desde a época do Império. São essas pessoas que mandam o país. Agora, a coisa está mal quando até o próprio Caiado, que é de uma aristocracia familiar política... Mas é da UDR... Mas então, até colocando o que vocês falaram, ninguém está aqui contra, ninguém é a favor do PT, a favor do PSDB. Nós somos Eu sou a favor do Brasil. Da democracia, do Brasil. Agora não é porque a gente está criticando o presidente Jair Bolsonaro com as nossas convicções, temos aqui advogados, cientistas, sociólogos, cientistas políticos, a gente... Eu deixei o cacete no PT também, viu? Só para deixar claro. Primeiro a defender... as articulações que estavam fazendo em relação ao governo Dilma, quando a OAB foi lá e meteu o impeachment em cima daquilo que estava acontecendo, do jeito que estava saindo as coisas. Gente, desde que Lula toma posse no seu segundo mandato, não existiu um dia sequer em que eu não tenha descido lenha no Facebook falando dos mandos, desmandos e da corrupção deslavada que estava acontecendo dentro do governo. Aí agora a gente tem que vir aqui e botar um rótulo de comunista, porque a gente está criticando mandos e desmandos de um governo corrupto do começo ao fim, igual o governo Bolsonaro, que agora está respondendo por esses processos, e que aquilo, quando a gente for chegar agora no final, que a gente vai ter que fechar, que é a questão. Gente, para mim isso não vai dar em nada. O Augusto Aras vai engavetar essa situação porque foi comprado para o cargo, porque está sendo chantageado com uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vocês querem apostar que se não tiver na primeira, ele vai estar na segunda vaga no Supremo? Essa é a moeda de troca de Augusto Aras, de engavetar essa denúncia dos crimes comuns, para ele dar um jeito, igual está fazendo agora, com os crimes de responsabilidade, de estar vendendo os votos para o Centrão. Espero, maneira de dizer, que ele não tenha o mesmo destino da Dilma, que tentou comprar o Centrão, mas não recebeu a fatura, pagou e não recebeu os votos depois. Me lembro como se fosse hoje, uma semana antes do pedido de impeachment ser autorizado na Câmara dos Deputados, o senhor Gilberto Kassab entregando uma carta de renúncia ao Ministério das Cidades lá e mandando a Dilma colocar o papel naquele lugar. Desculpe o palavreado. Não, mas, Tomás, você tem a total razão, e a gente foi crítico. Eu não votei no Lula. O que está errado, o que foi errado no governo do PT merece a crítica, o que está errado, o que foi errado no governo Fernando Henrique Cardoso merece também a crítica, e do mesmo modo o Bolsonaro. Tudo que ele recriminou e falou dos outros governantes, ele está praticando a mesma coisa.
entendeu? Claro. E outra, o Bolsonaro, de 20 senadores, elegeu 12, muitos neófitos na política que não sabem porra nenhuma. E agora acho que é salvador da pátria. Por exemplo, o Witzel, que era um ex-juiz federal, que nascido aqui na cidade vizinha de Campinas, Jundiaí, foi governador com o apoio do Bolsonaro. João Dória, quando renunciou à prefeitura de São Paulo, Bolsodória, que muito se deu no interior do estado de São Paulo, foi eleito com o apoio do Bolsonaro. O governador de, acho que é Roraima, se eu não me engano, o outro de Santa Catarina, o Zema também, que embalou aí o Espírito Novo, que o Novo é um partido que vota muito com eles, mas a gente respeita as ideologias, respeita as crenças. Agora não pode todo dia o presidente atacar o Estado Democrático de Direito, ele não pode atacar a imprensa, o Supremo Tribunal Federal, as instituições, entendeu? Isso que você está falando é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Sim. E quero mandar um abraço aí aos amigos também, que estão tanto a favor do caso Bolsonaro, como contra a democracia, isso. Óbvio que a maioria aqui, pelo que pessoal, vocês passaram aqui na live, mais de 93% é a favor, é contra o Bolsonaro aqui e acha que ele praticou crime. E também mandar um abraço também ao nosso amigo aí, grande amigo, decano nosso aí, o Fernando Manes. E realmente, aqui pelos comentários, a maioria está mais criticando o Bolsonaro do que apoiando. Diria Nelson Rodrigues, toda anonimidade é burra, mas a grande maioria aqui sabe que o presidente Bolsonaro praticou atos, e outra, é gozado quando ele falava do Lula, do Lulinha e etc., que também tem que pagar o que fez. Mas agora, o Flávio, o 01, 02, 03, 04, lá, o garanhão de condomínio, e tá certo? Ele é o cara. Sabe o que é muito engraçado nessa história toda? É que assim, falam pra gente, vocês estão colocando questões do Bolsonaro, vocês estão torcendo contra o Brasil, contra o presidente. Amigo, eu sou São Paulino, o Rolim também. A gente torcer não mudou nada. Desde 2012 o São Paulo não ganha porcaria nenhuma. Torcida não muda. Olha, eu vou completar com uma resposta que eu já dei para várias pessoas, Mac, isso aí que você falou. Para mim, hoje, torcer a favor do progresso, da lisura política no Brasil é torcer contra esse governo que está aí. Porque é só quando acabar essa patifaria que a gente tem aí é que o Brasil realmente vai ter uma possibilidade de ter um crescimento ético, um crescimento econômico e em todas as fases, porque nós estamos há 2 anos quase que parados, 1 ano e meio perdido de retrocesso atrás de retrocesso em todas as áreas. Eu não consegui achar uma única política pública que eu pudesse falar, nossa, isso realmente vai mudar a perspectiva do país, isso realmente está sendo bom para o país, não uma política paliativa que possa ser tomada dentro de um governo, mas realmente uma diferença na estrutura do Estado de Direito brasileiro que foi tomado por esse governo. Alguém consegue me citar alguma? Porque não, nada, tá difícil, nada. Porque ele não tem programa de governo. Exato. O de governo que ele protocolou no Tribunal Superior Eleitoral, aquele PowerPoint, você estilo vê que, Dallagnol. Exatamente, você pode ver que foi feito nas coxas por algum estagiário e que assim é como se ele não acreditasse que fosse ser eleito. É incrível. Como se ele fosse. Mas ele não acreditou que seria eleito. Ele foi candidato para tentar desmascarar a fraude da urna eletrônica e, ao mesmo tempo, para falar que o PT estava conduzindo uma ditadura de esquerda lá na Venezuela. Tá? E aí houve o episódio da facada, foi onde tudo virou. Em poucas palavras, foi isso que se deu à eleição do Bolsonaro. Pega a propaganda dele do segundo turno, ele não apresentou uma proposta. Ele só falava mal do Lula, do Haddad e da Dilma. Sim. Tá certo? Então não havia nenhuma proposta. E pior, o factoide do governo é tão grande, tão descarado que se é. Vocês se lembram que há cerca de 2 meses atrás, o presidente da República sai para dizer que tinha provas de que a eleição que o elegeu foi fraudada, gente. Mas como? Se ele foi eleito. Olha o cúmulo, deveria torcer a gente para que tivesse sido mesmo. Então, para que derrubasse esse governo. Porque, gente, olha aonde nós estamos chegando.
Olha o nível que nós estamos chegando. É óbvio, né? Foi denunciado para Deus e o mundo e não tivemos absolutamente nada, nenhuma prova, porque é tudo criação de factoide, é tudo palavras jogadas ao vento para tentar pescar, infelizmente, uma massa ignorante que só quer saber de grito, que só quer saber de porrada, só quer saber de querer taxar uns de comunista e outros sei lá do quê. Porque não há nada, não existe perspectiva, não existe plano nem educacional, nem de segurança pública, nem de absolutamente nada. Gente, vocês me perdoem, tá? A gente começou a falar de Sérgio Moro aqui, essa história de Sérgio Moro, dessa derrubada dos índices de violência, concordo, tiveram algumas atitudes paliativas do Ministério da Justiça, mas quem derrubou e quem é responsável pelos índices de segurança pública no país são os governos estaduais. Sim. São as polícias civis, são as polícias militares, são os governadores que fizeram derrubar esses índices, entendeu? O governo federal não teve nada, o governo federal houve sim medidas boas em relação à gestão do Moro, claro que houve, separou alguns chefes de facção para polícias, presídios federais, isolou as pessoas, mas só isso. E depois desfilou de tanque lá em Maringá. Olha lá, Mussolini, desfilou em cima do tanque. Não, você quer ter uma amostra da política, da eficiência da política de segurança pública federal? Vai para Ponta Porã. Vai para Ponta Porã. Verdade. Exato! Perguntar para o nosso amigo Dr. Paulo Peru. Porque onde entra contrabando, entra droga. Sim. Onde entra droga, entra arma. E, amigos, falando aí da live, queria agradecer ao nosso amigo aí, professor Fernando Manes, que está na live, um grande amigo nosso da família Rotária. O Renato August, de Nova Odessa, mandou um abraço para o Renato, pro Cruz. O Fernando Mesquita, de Santa Rosa de Viterbo, grande amigo nosso. A Fernanda também, do Rotaract, lá do Rio. Meu amigo Cláudio também aqui, mandou um abraço para todo mundo. E por último também o Dr. Márcio Javorski, procurador do município daqui de Campinas, ex-secretário de administração, cria do Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello. Um grande abraço também para ele. Muito bem. Gente, nós já estamos... Eu quero responder uma pergunta rapidamente. Vai bola. Fala. A Milena Viana fez aqui uma pergunta, eu quero responder para ela, que ela falou da esquerda fazendo oposição. Tá rapidamente fazendo aqui uma abordagem. Tá. E vou mandar um abraço também para o doutor Renato Amorim também, que apesar de divergir da gente, um abraço aí, grande causídico da cidade de Nova Odessa. Ótimo, então vamos lá. A esquerda, Milena, está fazendo a oposição de uma forma errada, porque ela está sendo muito midiática, mas ela não consegue dialogar no dia a dia com as pessoas, ela não consegue explicar o que ela pode propor para a sociedade. Ela não consegue explicar o que é os direitos humanos, o que é a democracia, o que são as conquistas sociais. Então ela precisa mudar a abordagem. Enquanto que ficar nessa discussão acadêmica dentro da bolha, a esquerda vai continuar perdendo. Porque, vou dar um exemplo, antigamente nas periferias, quem ocupava o espaço eram os grupos organizados de esquerda. E hoje a política é feita de atendimento de assistência social por pastores neopentecostais em sua grande essência. Então a esquerda perdeu essa ponte de diálogo, como as comunidades eclesiais de base, como havia, tá certo? Então a esquerda ela precisa propor uma nova forma de diálogo com a sociedade, explicar o que ela quer, e vamos deixar muito bem claro, esquerda não é PT, esquerda é um pensamento de vanguarda, que eventualmente alguns partidos estão lá dentro. E agora, como nós queremos o melhor do Brasil, o melhor para as pessoas, todos nós aqui somos considerados de esquerda porque não concorremos para esse modelo disruptivo, porque ele não é conservador, ele não é liberal, é reacionário, quer trazer o Brasil para a Idade Média, com curandeirismo, com sessões de jejum, com medicina do chicote. Pelo amor de Deus, está na hora da esquerda mudar o diálogo e interagir com a sociedade. Além da esquerda mudar o diálogo, o PT tem que parar de se achar o protagonismo da esquerda no Brasil. Porque toda vez tudo tem que pedir a benção para o PT. O PT teve seus grandes erros e não dá para eles quererem ser o protagonismo. Vídeo que fizeram com o Ciro Gomes na eleição de 2018. E o PSDB que surgiu de esquerda, ele tirou do rótulo que ele é esquerda.
Tá certo? Porque ele tem vergonha de dizer que é esquerda. Gente, o PSL nasceu na esquerda. O PSL nasceu na esquerda, gente. Hoje você Como é vê que no pode? PSDB, hoje você vê gente do PSDB defendendo o Paulo Maluf. Hoje você vê gente falando de regime militar. Entendeu? Era um pessoal que ficou no sigilo total durante o governo de Mário Covas. Com a ascensão de João Dória, resolveu colocar as mãozinhas de fora. Sim. Entendeu? E agora eu só queria deixar bem claro que, assim, para mim, na minha opinião, a esquerda cometeu 2 equívocos. Primeiro, deixar o PT assumir o protagonismo, porque deixou mesmo, se entregou para o PT em troca de cargos, o PCdoB, o PDT, entendeu? Isolaram o PSOL. E número 2, romperam com segmentos da sociedade que ajudaram no crescimento e fortalecimento da esquerda antes da eleição do Lula, que o Cruz falou aí das comunidades eclesiais de base. Poxa, o PT cresceu dentro da Igreja Católica aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Sim. E até hoje o padre Júlio Lancelotti, ele acolheu esse pessoal. Aí chegou um momento de ruptura, que tem uma parcela da esquerda que é a favor do aborto, a Igreja Católica não podia compactar com isso, e começaram a insultar a igreja. Aliás, os 2 maiores partidos que polarizaram a cena política brasileira de 94 até 2014, o PT e o PSDB, a origem é aqui em São Paulo. Entendeu? E outra, se a gente pegar em 1978, quando o André Franco Montoro foi candidato à reeleição ao Senado, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi na porta dos sindicatos do ABC pedir voto para um tal de professor Cardoso, vulgo Fernando Henrique Cardoso, e ele ficou primeiro suplente e depois assumiu quando o Montoro se elegeu governador do estado de São Paulo em 82. Então, o PSDB que lá atrás, 88, 89, até apoiou o Lula no segundo turno, Mário Covas, ele, o Almir Gabriel, que nasceu na social-democracia centro-esquerda, foi mais à direita, e o PT hoje de esquerda também só na conversa. Perdeu muito protagonismo, principalmente quando esteve no poder. Não, e você quer saber... Estão perguntando aí outro tiro no pé da esquerda foi que quando botaram eles fora do poder, entendeu? Quando tinha alguma coisa, uma política restritiva do Michel Temer, uma política que subtraía direitos, eles não iam se manifestar através do confronto de ideias, não apresentavam propostas alternativas. Cadê a proposta alternativa da esquerda na reforma da Previdência? Sim. Uma roda de ciranda na Vila Madalena. Perfeito. Exatamente. Gente, olha, nós estamos aqui com 1h42 de live. Nós precisamos... Um abraço ao rei do companheirismo aí, ó, amigo rei do companheirismo, Ale Brito. Muito interessante, mas nós precisamos encerrar. Então, assim, eu gostaria de ouvir aí a opinião. Marcaremos outras para termos mais debates sobre temas diversos. Eu sei que acaba permeando tudo, esses assuntos de polarização, tudo. Mas eu estou indignado, senhor presidente. É sério, eu estou indignado. Calma. O pessoal quer marcar uma próxima live. Doutor Cruz, é exatamente essa situação. Eu vou dar aí 2 minutos para que todos possamos finalizar nosso pensamento e marcaremos uma outra live para continuar a discussão desses temas, tá certo? Eu vou passar primeira palavra ao nosso companheiro Otávio Lima, que não que mal falou hoje para várias considerações. E aí, amigo de Celso Giglio. Tem que ter alguém ponderado aqui. Eu só queria deixar uma pergunta para reflexão. Qual o cargo que o senhor Carlos Bolsonaro ocupa em Brasília? Só. Porque, a princípio, ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro, só que ele fica mais em Brasília do que no Rio, então eu gostaria de saber dos senhores qual o cargo que ele ocupa em Brasília. Ele é o quê? Assessor de mídias sociais da Presidência da República, é isso? Vereador federal. Dê a sua finalização também, para a gente, dar aquela ensaboada no negócio, para ficar tudo bonito. Vamos lá. Aqui a gente está tentando tratar com profissionalismo, Ota. Entendeu? Esperamos que na próxima nós teremos 4 mil pessoas assistindo ao vivo. Então, por favor. Flores da Cunha já dizia: Vossa Excelência, permite ainda uma interrupção? Carlos Lacerda. Clemente Mariani.
Vamos lá, Ota, finaliza, Ota, vamos! Não, o Carretel tá na minha direita aqui, o Carretel é ele, não sou eu. Mas vamos lá, eu gostaria de saber, assim, para finalizar, essa questão do crime comum está configurada, a questão dos crimes de responsabilidade também estão configuradas, então precisa pressionar Rodrigo Maia para que ele faça a coisa acontecer, simples, para que esse impeachment saia rápido, porque senão vai morrer gente, muito mais do que está morrendo. E assim, a questão da cloroquina, né, que ele tanto defende, salvo algumas situações, está vinculada à questão de Donald Trump ser sócio do laboratório que produz a cloroquina nos Estados Unidos. É isso. Obrigado pela oportunidade, boa noite e, parafraseando Arthur Rolim, viva o Brasil! Muito obrigado aí, Ota. Grande salto. Passo a palavra aí ao nosso amigo Marco, que também... Mas para não dar palestra, né, Marco? Quem gosta de palestra, vai falando, sabe? O papel do mediador é do Pardal. Mas eu quero agradecer ao Tomás aí pela iniciativa. A gente está ocupando o espaço da página dele aí no Facebook com essa live. Muito importante a gente poder debater assuntos que, embora tá todo mundo falando, ninguém sabe como é que acontece. É legal colocar um pouco mais do panorama nacional em vários aspectos e um pouco do panorama regional que a gente tem no Brasil. Eu vi aqui uma pergunta que passou até despercebida pela nossa live, que estava assim, a frase, nós queríamos implantar a ditadura do proletariado. De quem é a frase? Meu amigo, se você não sabe, você joga no Google. Aqui nosso objetivo não é ficar respondendo coisas que estão no Google. Nosso objetivo é trazer informações que o Google não consegue te responder. Não interessa de quem é a frase. Se te interessa, você busca no Google. É assim que funciona. Aqui a ideia é a gente trazer informações que às vezes não chega a todo mundo. É difícil você comentar, por exemplo, o que é crime de responsabilidade ou crime comum no caso da figura do presidente da República. E a ideia que a gente teve nessa live é para trazer esse tipo de coisa. E contextualizar, olha, o cara está errando aqui, está errando ali. E isso agrava a situação dele política, agrava a situação dele penal. Esse foi o nosso intuito. Para responder frasezinha, Google. Isso geralmente funciona melhor. E aí o meu agradecimento ao Anderson Cruz, ao Arthur Rolim, grandes advogados aqui na cidade de São Paulo, ao Otávio, um bacharel em Direito pela Faculdade de Bauru, excelente pessoa e excelente profissional em tudo que faz, ao nosso sociólogo e professor aí, Matheus Tognella. É sempre um prazer falar com vocês. E é um prazer muito grande a gente poder levar as nossas ideias do dia a dia, das nossas conversas, via WhatsApp, já que pessoalmente a gente não consegue fazer isso quase nunca, para todo mundo que está nos assistindo hoje, quiçá numa próxima mais pessoas possam vir. Boa noite a todos, gente. Muito obrigado. Vamos ali, então, nosso amigo Matheus Tognella para suas considerações finais, falar um oi para todo mundo aí. Legal, obrigado, Dr. Tomás, é um prazer, você que é um grande advogado, sociólogo, colega de profissão também, ao Dr. Anderson Cruz, Dr. Rolim, professor Mac, ao amigo também Otávio aí, grande figura, grande pessoa. Realmente, Tomás, você está de parabéns de propor eventos como esse, porque em tempos de tanta notícia ruim, a pandemia, economia que está em colapso, aí, segundo os nossos amigos bolsonaristas, que quer abrir tudo com cloroquina e vamos lá, é importante a gente debater sobre a democracia, sobre o Estado democrático de direito, sobre esses crimes, esses casos aí do nosso presidente da República, que vira e mexe, ele afronta a ordem jurídica, a ordem institucional do nosso país, e parabéns, viu, Tomás, porque realmente, em tempos de crise, de pandemia, a gente propor debates como esse, com pessoas qualificadas, preparadas, com diferentes convicções políticas, com diferentes formações, só fortalece a nossa democracia. E como diria, parafraseando para encerrar o Churchill, a democracia é o pior de todos os governos, com exceção dela. Ou seja, a gente tem que defender a democracia, defender o nosso Estado democrático de direito. O Brasil, de 85, com a redemocratização,
com o Tancredo e o Sarney, que era o vice dele, até hoje a gente está no maior período democrático. E a gente não pode afrontar esse período democrático, não afrontar as instituições do nosso país, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o presidente, o papel dele é de governar. Ele tem que focar em governar, falar menos, ele tem um porta-voz da presidência da República, ele tem que parar do achismo, eu acho que, ele tem que seguir a ciência. Não é possível com um país como o Brasil, com grandes instituições, o Max sabe disso, com grandes universidades públicas, a gente não pode sucatear as universidades públicas do Brasil, a gente não pode, com achismo, querer abrir a economia, a gente tem que acreditar e ouvir os especialistas. Por isso que nós fizemos essa live e por isso que eu aprendo muito com vocês aí que são advogados, para saber um pouco mais dessa causa jurídica, desse imbróglio jurídico do nosso presidente. E é isso, não podemos mais pautar no achismo. E pessoas também que acham que tudo o Google resolve. Google não resolve, não, meu amigo. Tem que pegar e pesquisar no livro. Um grande abraço e boa noite a todos. Muito obrigado, companheiro Matheus. Vou passar a palavra para o nosso descedor de leias oficial do grupo, Anderson Cruz, para suas considerações finais. Eu? Que isso? É porque eu estou indignado. Porque a gente tem poucos canais como esse para falar dos assuntos e as pessoas entenderem que nós não estamos aqui catequizando ninguém. A gente está falando como que o Brasil funciona. O Darcy Ribeiro disse em 87, dentre outras 4 características, que a elite do Brasil é mesquinha, ranzinza, medíocre. Tá? Que é essa turma aí que vai lá protestar a favor do governo, se dizendo nacionalista com a bandeira dos Estados Unidos. Que palhaçada é essa? Eles querem transformar o Brasil no 51º estado norte-americano. Estão colocando base das Forças Armadas aqui em águas internacionais na região do Brasil, tá? Para ficar fazendo monitoramento do Comando do Sul. Pelo amor de Deus, são essas pessoas que querem o Brasil livre, um Brasil democrático, um Brasil justo? Não, são grandes picaretas, são malandros, safados, chupins do trabalho da população. Outra coisa, tem gente que fica falando aí para dar o fecho, né, que a gente não tem o papel de elogiar o governo. Tá? Nós temos aqui colegas que estão com a mesma condição de jornalista, tá? Também faço questão de dizer que eu sou, tá? Estou aqui na defesa da liberdade de imprensa. Tá? E o que o governo quer não é liberdade de imprensa. Ele quer que os jornalistas, todos eles, sejam assessores de imprensa. Assessores de imprensa, vocês já têm. Vocês já têm os robôs, vocês já têm a militância de vocês nas redes. Eu não estou aqui para fazer propaganda do governo. Se o governo acertar, por exemplo, no enfrentamento ao Covid, eu vou parabenizar. Mas de acordo com o comportamento tido, tá certo? Está muito longe de ter qualquer coisa nesse sentido. E eu quero parabenizar vocês, porque, ao contrário do que imaginavam, que aqui seria uma chapa branca para detonar o governo. Não, ninguém detonou o governo. Nós só falamos aquilo como o Brasil funciona. O Brasil é o país da hipocrisia, é o país da mentira, é o país dos interesses escusos e penalizam somente os políticos. Não. Tem muita gente que se diz pessoa de bem, que só nega o imposto, que fica pregando de casal feliz e trai a mulher, trai o namorado. Então vamos parar com isso. Nós temos que mostrar como o Brasil funciona. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Agora vou passar a palavra para o nosso outro causídico, doutor Arturo Rolim, para suas considerações também, que nós já estamos batendo 1h53. Vejam só. Bom, minhas queridas, meus queridos, nobres, grandes amigos de longa data, eu quero começar pedindo desculpas a vocês se em algum momento eu me exaltei. Mas é porque quando eu prestei meu compromisso como advogado, eu prometi exercer a advocacia, defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social. Então, quando eu vejo um colega advogado que fez o mesmo juramento que eu, defender estado de exceção, defender ditadura, defender prendo e arrebento, eu percebo o porquê a nossa classe anda tão mal vista pela sociedade. Como advogado, eu tenho que defender a democracia, tenho que abrir mão das minhas convicções políticas. E eu mostrei aqui para vocês hoje.
O presidente da República cometeu crimes comuns. E como disse Leandro Tomás e Anderson Cruz, ele vai se salvar porque ele fez composições com o Procurador-Geral da República que vão livrar ele de perder o mandato e de ir para a cadeia. Nós mostramos aqui que o presidente da República cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Mas, ao contrário da presidente Dilma, ele também vai escapar. Porque insulta o Congresso, insulta a democracia representativa, mas, nos bastidores, faz composições esquisitas. Então, quando dizem que eu sou comunista porque eu combato a permanência desse pascácio no poder máximo do país, eu digo a vocês, eu sou comunista mesmo. Se ser contra esse canalha é ser comunista, eu, que tenho um longo histórico de vida política em partidos de centro-direita, virei comunista, porque eu não posso defender uma criatura dessa. E eu queria deixar uma mensagem para vocês. Nós temos que defender ideias no campo político, não temos que defender pessoas. Você que ainda acha que tem que defender incondicionalmente esse presidente que está aí só porque ele tirou o PT do poder, eu quero te convidar à reflexão. Qual a chance de dar certo o governo de uma pessoa que exalta o regime militar? Não existe esse passado cor-de-rosa, em que foi o melhor período de desenvolvimento do país. Pergunte a Vladimir Herzog, a família dele. Pergunte aos milhões de desaparecidos. Pergunte aos artistas que foram perseguidos pelo regime militar. Pergunte às emissoras de TV, que não podiam mostrar homossexual em suas novelas, nem mulher divorciada, muito menos mãe solteira. Será que é esse passado cor-de-rosa que a gente tem que resgatar mesmo? Será que foi tão bom assim? Eu tenho certeza que não. Portanto, nós concluímos que temos um criminoso na presidência do país, que precisamos brecar as suas condutas e vamos torcer por dias melhores pelo nosso Brasil. Um grande abraço e viva o Brasil. Muito bom, gente. Muito obrigado aqui a presença de todos. Eu faço as minhas palavras ao que disseram aqui todos. Tenho sim fé no Brasil. Tenho sim fé de que uma hora teremos, comparado ao que a gente está vendo aqui, minimamente pessoas com caráter na presidência da República. Hoje, infelizmente, não temos ainda. Um dia chegaremos lá na nossa frágil e na nossa nova democracia que nós temos aqui. Jamais vou conseguir, como Rolim, como Anderson colocaram, compactuar com qualquer pensamento que possa remeter a um período escuso da nossa história, como a ditadura militar. A ditadura não tem nada a ver com aquilo que, inclusive, o próprio liberalismo prega, que é a liberdade. São as pessoas podendo viver as suas vidas da forma com que querem, respeitando o direito alheio, respeitando o direito à vida, à liberdade, à convivência humana pacífica, de entender o próximo como uma pessoa igual a nós e não entender o próximo como qualquer lixo despejado numa montante de corpos, igual nós víamos nos requintes do Holocausto, que muitas vezes é enaltecido hoje em dia por mensagens subliminares e mensagens muitas vezes expressas por muitas pessoas que estão sentadas ali. Isso é um vexame que precisa ser dado um fim. E só vai ser dado um fim quando as pessoas entenderem que nós precisamos amar mais o nosso país, nós precisamos amar mais a nós mesmos, as pessoas que estão do nosso lado. É só quando nós entendermos que a nossa responsabilidade não é só com aquilo que acontece dentro da nossa casa, mas com aquilo que acontece com o nosso vizinho, com a nossa comunidade, com os nossos amigos, é que a gente vai conseguir ter um lugar um pouquinho melhor para poder viver, um pouquinho mais digno, para ter orgulho de mostrar para os nossos filhos que a gente é brasileiro, que a gente é paulista, que a gente está aqui para poder trabalhar e ter uma vida digna. E quando morrer, porém, sabendo que a gente cumpriu com o nosso dever de cidadão. Hoje, nós não temos isso no país, mas um dia a gente terá. Então, gente, é assim que eu encerro, que eu agradeço demais a presença de todos aqui. Teremos outras lives, sim.
e vamos participar, porque existem muitos assuntos que a gente tem que tratar ainda. Por isso, obrigado, Anderson, obrigado, Rolim, Mac, obrigado, Ota, obrigado, Tognella, obrigado a todos aqui. Eu mando um beijo para a Fernanda, que acompanhou, Fernanda Peixoto, nossa grande amiga de Rotaract, que acompanhou a live aqui desde o começo praticamente, e a todos aqueles que nos acompanharam, tá certo? Um grande beijo a todos e até um próximo dia. Grande abraço. Um abraço. Abraço.